Boa tarde. O pessoal está começando a entrar. Oi. A Andrea já está pedindo aqui para entrar. Boa tarde, pessoal. Oi, oi, boa tarde. Olá, boa tarde, Andrea. Tudo bem? Tudo bem? E você? Boa tarde, pessoal. O pessoal está começando a entrar aí, né? Nosso horarinho aí depois do almoço, né, Andrea? Ou bem aí na hora do almoço para alguns, né? É, o pessoal está entrando. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar aí um pouquinho, né, André, da holding patrimonial, né? Vamos trazer aí, falar um pouquinho das vantagens tributárias, né? Um No tema que meio está desse tão em caos, alta. né? E no meio aí do caos da reforma também, mas a gente tem que sempre pensar no sistema atual, né, Laine? A gente, né, fica de olho lá na frente, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem também, né, Andréia? Estou recebendo muitos questionamentos, assim, dos clientes, muito preocupados, né? Os empresários estão muito preocupados com tudo isso, com a reforma, com essa questão de holdings, de planejamento, tá todo mundo muito tenso, né? E a gente vai viver um bom período, eu acho, assim, ainda, até que as normas comecem a sair, sedimentar o assunto, né? Ah, estamos otimistas. Ai, que bom. Isso é bom, né? Sempre otimista, exatamente, porque a gente tem que ir adequando também o sistema, né? Lógico que a gente está com muita coisa consolidada, mas o direito ele tem essa dinâmica, né? Então precisa, algumas alterações precisavam ser feitas. Não discutimos Sim. a forma que está sendo, mas precisava. Então, nós É. precisamos estudar e ir adequando aí. E ainda vamos ver, né, as vantagens aí, que acredito, né, que ainda tenha várias, ainda na holding. Então, eu acho que tem que ser feita uma análise, né, caso a caso aí. Eu acho que o nosso objetivo aqui, né, nossa live é bem curtinha, né, André? É mais para sempre trazer alguns pontos ali importantes, né? Mas tentar também ser objetiva, porque a gente sabe também que está todo mundo sempre correndo. E o nosso objetivo é responder a pergunta que a gente mais está recebendo, né, André? Agora, tendo em vista todo esse cenário da reforma tributária, ainda é vantajoso a constituição de uma holding patrimonial, de uma empresa patrimonial, para colocar os bens, fazer planejamentos. Então, assim, tem muita gente correndo para fazer, muita gente preocupada. Então, a gente vai tentar brevemente passar um pouquinho aí desse assunto e passar a nossa opinião com relação a isso, Sim, né, André? exatamente. Eu acho que é bem importante ter uma noção, porque quem já estava pensando, quem já, né, já teve de repente uma estratégia por conta de organização, agora é o momento, né? Então, eu acho que vale a pena a gente vai dar esse apanhado geral, né, Elaine? Para começando, é o que que é holding, né? Porque a O gente que, que é fala, mas o que que é holding? holding? E é engraçado o que, que é holding, porque assim, até no conceito, né, André, tem muita discussão, né? Várias pessoas falam assim, mas está todo mundo falando agora que empresa patrimonial é holding, porque a gente tem esse conceito da holding lá da lei das SAs, né? Da lei 6.404, que traz a holding como aquela empresa que participa de outras empresas. Então, esse é o Sim, conceito ali de holding pura. Mas o que eu falo muito, não tem também como a gente fugir da expressão holding patrimonial, porque isso veio de uma construção até, né, evolutiva, vamos dizer assim. A sociedade ela vai evoluindo, né? sim. E foi E pegou, trazendo, algo que pegou, né? e pegou. Então já tive, né, colegas, né, mas isso ficou falando holding, mas isso não é holding. Holding é a empresa que participa de outras empresas. Mas a gente tem que acompanhar a evolução mesmo da expressão. E no Brasil a expressão pegou, né, holding, tanto para participação em outras empresas, como holding patrimonial, que é a que a gente vai falar hoje, que é uma empresa, né, uma pessoa jurídica que é constituída com a finalidade de concentrar ali o patrimônio familiar, o patrimônio da pessoa, com a finalidade de proteger também esse patrimônio. A gente vai falar de todas as vantagens, mas é chamada de holding patrimonial, né? E é um dos instrumentos, né, André, que a gente usa aí para fazer um planejamento patrimonial, um planejamento familiar, um planejamento sucessório. Então, ela é usada para todas essas finalidades, né? Ela tem
nome holding, mas na verdade é uma limitada, né? É Ou uma uma empresa. sociedade Isso. por cotas, por ações. Ponto, é isso, gente. Importante colocar mesmo, né, André? Porque assim, se a gente for procurar, a holding não é tipo societário, aí que tem a confusão, Exatamente. né? Ela é uma empresa com o objetivo de administrar patrimônio, nesse sentido que a gente está usando, né? De comprar e vender bens próprios, de alugar os seus imóveis próprios, mas ela é constituída dentro das formas que a gente tem mesmo no direito societário, que seria aí uma sociedade geralmente limitada ou mesmo uma sociedade anônima de capital fechado, né? Que são os tipos aí mais utilizados. E pode também ser constituída até na forma da sociedade unipessoal limitada, que Sim, também é possível, né? exatamente, Então, exatamente. Mas a ideia é o quê? Proteger, né? A gente fala de proteção, mas no sentido de fazer essa inclusão, né, de todo o patrimônio, já que o nosso foco é da patrimonial, né, Elaine? Então, incluir o patrimônio na pessoa jurídica. Então, o patrimônio em si deixa de existir juridicamente, se transforma em cotas, né? sim, Em ações, a depender do tipo societário. Então, a gente deixa de falar de patrimônio e começa a falar agora de cotas, e a gente vai lá para o direito empresarial agora, né, Elaine? e começou surgindo muito isso, né? Porque a gente tem o empresário, né? O empresário geralmente tem ali as empresas na operação. E a grande preocupação dos empresários é o quê? Nossa, eu tenho todo o risco das minhas atividades empresariais, né? Como e o meu patrimônio? Como que eu tenho? Existe blindagem, né? Geralmente é a primeira também pergunta. Como que eu posso separar o meu patrimônio, proteger o meu patrimônio? Então, num primeiro momento, a holding patrimonial começou a surgir muito com essa finalidade mesmo, desse empresário, né? Sujeito aos riscos do negócio, ele tem todo o patrimônio dele na pessoa física diretamente ligado a ele. E qualquer risco, qualquer problema, o patrimônio dele é diretamente atingido, né, por questões aí de responsabilidade. Então começou-se aí lá atrás essa criação dessas empresas no sentido, não, então vamos tentar proteger um pouco mais o patrimônio e colocar esse patrimônio numa estrutura de empresa, né? Sim. Então começou lá atrás e aí hoje a gente usa para várias finalidades, mesmo quem não tem empresa operacional usa da empresa holding por outros motivos. E é aquilo que a gente conversa, é sempre bom entender cada situação, né, Andréia? Porque também, às vezes, o pessoal sai vendendo aí holding patrimonial como remédio para todo mundo, né? É um ponto importante. Não existe, gente, blindagem patrimonial, né? Isso daí não existe. Quando a gente fala da hold, não só por conta dessa proteção um pouco maior, mas eu acho que o que mais veio crescendo na holding patrimonial também é o nosso novo modelo de família, né? Então a gente tem o meu filho, o seu filho, os nossos filhos, né? E aí a gente sabe que depois acaba dando uma confusão por conta do pai afetivo, por conta, né, de toda aquela relação que acabou acontecendo ali naquela nova relação, enfim. Isso, a vantagem, né, eu acho que maior é exatamente os pais conseguirem ali estruturar, né? Então, eu acho que Sim. para uma sucessão organizada, e isso cresceu bastante depois da pandemia, né? Porque eu acho que a pandemia todo mundo viveu de perto aquilo que a gente sempre soube, né? Todo mundo um dia vai morrer. A gente só não sabe quando, com a pandemia aquilo se tornou muito próximo. E aí eu falei, posso organizar, né? Porque como que eu poderia deixar de uma forma menos dolorosa, né? A divisão de todo aquele patrimônio. E a gente viu crescendo. Então, é um dos fins, né, Elaine, da Sim. Hold, ela é muito importante, porque você consegue toda uma estruturação com o mínimo de sofrimento. Porque Sim. se a gente for parar para pensar no inventário, a pessoa não tem luto, gente. Eu vejo situações na pandemia que perderam pai e mãe em uma semana. E em 60 dias tinha que pagar imposto. Então, quer dizer, você não consegue nem passar pelo luto, você tem que correr e pagar imposto, senão você vai pagar 20% de multa. Então, isso é um dos pontos importantes dentro desse modelo aí da holding, que a gente consegue estruturar isso tudo no contrato social, né, Helena? Sim, até eu listei aqui algumas vantagens aqui para a gente ir, né, listando para o pessoal aí.
Porque, como a Andrea falou, são muitas mesmo. Então, assim, sempre quando o cliente questiona, a gente tem que tentar sempre entender, né? Mas qual que é a sua maior preocupação, né? Qual que é a sua maior dor? E em cima disso, a gente vai construindo o melhor instrumento para o cliente, né? Mas, por exemplo, aqui que eu coloquei, né? Uma das vantagens principais aí é justamente concentrar esse patrimônio da família, né, numa pessoa jurídica que pode passar para futuras gerações. Eu acho isso muito interessante, porque se você estruturar da forma correta, esse patrimônio se perpetua num mesmo CNPJ, né, Andréia? Na família. Você não precisa, cada vez que morre um, faz o inventário, passa para o nome do outro. Morreu aquele, faz o inventário, passa para o nome do outro. Se você estruturar com os instrumentos que a gente tem, né, um bom contrato social, um bom acordo de sócios, enfim, você consegue fazer com que esse patrimônio se perpetue pelas gerações. E olha que interessante, imagina um pai e uma mãe constituem uma holding patrimonial, né, bem feita, legal, uma família, né, com imóveis, né, uma quantidade de imóveis consideráveis, e depois ela traz os filhos, essa segunda geração já traz os filhos para a sociedade, né? E já passa o patrimônio pela própria empresa. Então, traz assim, até netos, né? Em alguns netos. casos a gente consegue trazer netos, né? Vai Que a gente já fez passando de isso. geração e fica ali. Aí todo o aluguel que aquele patrimônio gera, ele está numa empresa, ele é distribuído de forma igualitária entre os sócios, né? Então, assim, você leva isso para frente se tiver ali boa administração, bons instrumentos. Você escolhe quem vai administrar, né? Então, tenho tais netos, mas esse neto tem mais capacidade, então eu já posso deixar desenhado que aquele neto administra, os outros netos são cotistas. Então, é muito interessante, porque às vezes você tem todo um custo para montar, mas se você, né, fizer um bom uso dessa empresa, elas, né, se paga muito aí ao longo do tempo, né? Isso é importante, porque todo mundo conhece os filhos que tem, né, gente? Acho que não é a minha nem a família da Elaine, mas todo mundo sabe que sempre tem alguém que tem mais uma afinidade para o negócio, não que o outro não tenha, pode não ter para o negócio, mas tem para outra coisa. Sim. Mas ele também é Sim. dono. E a gente estruturando isso dentro do contrato social fica bem tranquilo, né? Até no caso de falecimento de um dos patriarcas ali, vai seguir normal, não vai afetar, não vai ter aquele desespero de ter que vender tudo, porque já vai estar tudo ali planejado. Então, eu acho que esse é um dos principais pontos, além da economia ali dos lucros e dividendos, né? A redução, né? A gente colocou aqui, reduzir complexidade da gestão do patrimônio, né? Então, você consegue administrar esse patrimônio de forma aí mais eficaz, consegue fixar as regras, né, para garantir esse relacionamento familiar aí de longo prazo, né, isso é para verdade. evitar esses conflitos familiares, né? Então você escolhe quem vai mandar, quem não vai mandar. Tudo isso é muito importante, né? Perpetua, então, a riqueza da família, o patrimônio da família, né? Porque se esses filhos, esses netos levam a empresa, eles podem daqui a pouco aumentar esse patrimônio dentro da própria estrutura que já foi criada, né? Esse ponto aqui que eu acho que é legal também, que é essa redução de litígios entre os herdeiros, né, André? Porque eu acho que um problema aí no inventário é a divisão dos bens, né? Quem Esse é o ponto principal. Eu venho, até minha irmã entrou aí, sabe? Pode confirmar isso. A gente vem na família do inventário de 30 anos, né? Desnecessário. Então, se de repente tivesse sido estruturado algo através de uma holding, de repente nada disso estaria acontecendo ou teria acontecido, né? E isso não é só a minha família, tem várias outras que a gente vê passando. E em alguns casos a briga é por um único imóvel, né? Você fala, meu Deus, como pode desfazer uma família toda por um único imóvel? Então, se os pais fizessem, de repente, essa estrutura, porque é um imóvel, mas é um imóvel grande, é um imóvel que vai dar um lucro, ou é um imóvel que todo mundo mora, né? Que era um terreno gigante, agora está todo mundo ali com o seu pedacinho. E se isso tivesse sido integralizado dentro de uma holding, você tira toda essa parte de litigiosidade, que é um custo altíssimo, né? Imagina, tanto para as partes... 30 anos, né? Desgaste emocional, financeiro. Exatamente, vai passando advogado, eu falo que quem mais ganha é advogado, né?
Mas para a família vai ter todo aquele desgaste que a gente isso conseguiria evitar dentro, novamente, de um contrato social bem estruturado, né? Sim. Porque fazer qualquer contrato Assim, também, gente, você só está é, mudando a hora do litígio. Mas se fizer um é, contrato bem estruturado, pensando aí todas as modificações que tem, então, uma vez feito o contrato social, ele não é imutável, ele precisa ser alterado. E principalmente acompanhando as alterações de direito civil. A gente teve uma alteração recente, né, Elaine, que a gente até é, participou aí no grupo de estudo, falando principalmente de maiores de 70 anos poderem casar no regime da comunhão parcial, que era a separação total. Então a gente tem que ir acompanhando essas modificações, a gente sabe que o Código Civil está em processo aí de atualização. Então, até quem já tem a hold estruturada, a gente sempre tem que fazer as adequações a depender do momento em que a família ali está vivendo. Isso é importante. Aí evita o isso é litígio. importante mesmo, porque tem gente que faz e depois não mexe mais, né, Andréia? É um instrumento que você sempre tem que estar mesmo fazendo uma revisão, ver se tem alguma coisa que pode aprimorar, melhorar, alguma coisa que, né, saiu que dá para ajustar. Isso é muito importante mesmo. Você tem que ficar revendo aquilo mesmo, né? E na Hold a gente faz então essa distribuição igualitária do patrimônio, né, André? Porque aí cada um é dono de cotas, né? Então, quem são os Exatamente. herdeiros? 30% para cada um, 25% para cada um daquele todo que está estruturado ali naquele CNPJ. Então, eu não vou brigar pelo apartamento A, pela casa B, né? Porque não vou ter essa divisão, né? Dos imóveis em si. Eu vou ter uma divisão de cotas, então fica igualitária essa divisão sem briga, né? Isso é um ponto importante, porque a gente faz muito inventário e a pessoa fica em condomínio. Aí entra na briga de quem vai pagar IPTU, né? E na hold é o responsável, é quem está representando a empresa, quem é o gerente ali, ele vai ter que fazer o pagamento. Então a gente sai desse litígio do condomínio, porque para eu extinguir um condomínio, eu tenho que entrar com uma ação de extinção de condomínio. E até isso rolar no judiciário demora muito. Se eu estou dentro de uma hold, eu vou vender as minhas cotas. Então, eu não E tenho sai mais de um cena, né? percentual. Sim, eu não tenho mais um percentual do apartamento ou da casa. Eu tenho as minhas Sim. cotas. E eu vendo as minhas cotas e vou receber de acordo com o que foi pré-estabelecido ali no contrato social. Em 10 vezes, em 20 vezes, 60 vezes, vai ser aquilo e eu saio da sociedade e o patrimônio continua pertencendo àquela sociedade. Então, isso é muito importante. E às vezes tem, né, alguém da família mais apegado, né, quer ficar com aqueles imóveis, tem gente que quer dinheiro. Então, assim, é muito mais fácil, é mais simples, né, esse processo, né? E uma das vantagens é exatamente essa, que a gente, em comparação ao inventário, né, André, a gente consegue reduzir, né? Com a hold, a gente reduz a complexidade, a gente reduz os custos também, como a Andrea colocou no começo, né? Que é muito rápido, em 60 dias você precisa, né? Já está pagando imposto, já está entrando com inventários, e você não tem nem cabeça, né? Eu vejo muito isso, não tem ainda nem cabeça, você está, né? Passou ali por um processo doloroso, que é enfrentar ali o falecimento, e já tem que mexer com tudo isso. Aí, às vezes, essa pessoa, né, recebia um aluguel até ajustar inventariante para ver quem vai receber esse aluguel daquele imóvel. Às vezes, a família depende daquele dinheiro para viver. É, Então, bloqueia tudo. bloqueia até que as coisas comecem a ser resolvidas. E a empresa não para. Por quê? Faleceu o sócio da empresa. A empresa, ela continua viva, né? Exatamente. E aí a gente não Então, tem o problema de ter menor. Eu posso ter menores sócios, né? Da sim. mesma forma que eu também, o menor de idade pode ser herdeiro. Só que a partir do momento em que eu tenho um menor herdeiro dentro do inventário, eu tenho que ir para o judiciário. Eu não consigo fazer via cartório, que é bem mais rápido. Sim. E aí, se eu tenho as cotas a serem inventariadas, mesmo que as cotas, o inventário vai ser via judicial, igual a Elaine falou, a empresa não vai parar. Então, ninguém vai ficar sem receber, não vai travar, né? Porque a partir do Recebe momento. aluguel, Exatamente. vai ter, né? Vai A, continuar. a partir do momento que a pessoa falece, hoje em dia é automático, e a tendência vai ser automatizar por conta da inteligência artificial muito mais rápido. Faleceu, fez a certidão de óbito, acabou, o banco já trava, entendeu? Exceto se for conta conjunta. Mas do contrário, travou. E aí?
A pessoa vai falar, vou pagar para quem agora? Entendeu? Vai depositar na conta que estava depositando, só que a conta está bloqueada. Aí vai precisar de todo o procedimento aí. Todo o procedimento judicial, liberação, né? Às vezes tem que já ver alguma partilha antecipada. Enfim, é uma burocracia, custos, daí o herdeiro não tem dinheiro, tem que arcar às vezes com todos esses custos para começar a movimentar. E às vezes a família tem um monte de patrimônio, né? Mas não tem a liquidez para começar a resolver essas coisas de imediato. E é o que eu falo aqui também, né? A gente fala para os clientes. Uma hora a gente vai ter que enfrentar isso, né? Seja lá, a gente tem duas opções. Você vai realmente enfrentar no inventário ou você vai se organizar e fazer isso de forma planejada. E tudo que é de forma planejada, a gente sabe disso, né? Ganho de energia, ganho de tempo, ganho financeiro. Só tem vantagens em tudo que a gente geralmente planeja, né? E aí, além aí da redução, né, André, que uma das vantagens que sempre também chama os olhos aí dos empresários é a questão de vantagem tributária, né? Sim. Todo mundo quer pagar menos tributo possível dentro da legalidade, né? Então, não tem como, né? A primeira coisa que todo mundo quer saber é sobre o impacto tributário, né? Na Constituição, se tem alguma vantagem. Então, assim, uma vantagem tributária muito considerável é geralmente para os recebimentos de aluguéis, né? Então, Sim. aquela família, aquele patrimônio que gera uma renda considerável aí de aluguel, é muito interessante esse recebimento do aluguel hoje, dentro do que a gente tem, né, de legislação hoje, é muito interessante receber pela pessoa jurídica, que a gente tem uma tributação hoje aí sobre aluguéis na pessoa jurídica em torno de 11,33%, né? Comparado à pessoa física que vai pagar esse valor de aluguel recebido pela tabela progressiva, que chega lá, pode chegar lá a alíquota de 27,5%, né? Então, de vantagem tributária. E eu vejo assim, quando a gente faz conta, não precisa ser um valor muito expressivo de aluguel. Sim. Às vezes você põe lá, né, 20 mil reais, por exemplo, dependendo, já dá assim uma economia considerável, tributando pela pessoa jurídica holding em comparação à pessoa física. Sim, esse é um ponto principal. Ah, mas eu não tenho aluguel, vale a pena? Vale, porque a gente já está aí no meio de uma reforma, já temos um projeto de lei, né, Elaine, que vai aí Que atualizar a tabela do ITCMD, então eu conseguiria, né, ainda esse ano, ter vários benefícios da lei atual, e se aprovada a nova lei do ITCMD de São Paulo, e vai ter um efeito cascata, né, para os outros estados também, de ter um aumento. Então, é igual a Elaine falou, ou eu escolho me planejar e ir fazendo as doações em vida das cotas, sim, né? E aí eu vou pagando, ou a hora que vier o falecimento, eu vou ter que pegar a alíquota que tiver, da legislação que tiver no momento do óbito. E aí muitas vezes a pessoa tem o patrimônio, mas não tem o dinheiro, né? O líquido ali, e o Estado, ele quer o dinheiro, ele não quer o patrimônio. E aí muitas vezes tem sim. que vender a preço barato, através de um alvará, enfim, ou pagar a multa ali de 20%. Então, eu acho que é uma vantagem também tributária a ser considerada, né, Elaine? Porque sempre teve essa questão, né, do ITCMD, sempre foi também a ideia aí de minimizar esse impacto do ITCMD, porque ele é um custo muito relevante no inventário, né? Faleceu, hoje em São Paulo a gente tem 4% sobre tudo, né? E com a empresa, como a André falou, a gente fez uma live, né, também aí recentemente falando exatamente do ITCMD e das possíveis mudanças que a gente vem a ter, né? Mas ele é um imposto bem considerável, né? E ser pago ali à vista, tudo aquilo no inventário, e aí todos os herdeiros, todo mundo tem que pôr a mão no bolso para recolher. Então, toda É a essa guia individual, hein, questão gente? Não é a guia do inventário, não, que sai no nome de cada no herdeiro nome de ali. cada um tem dinheiro para pagar, outro não tem. Então, assim, tudo isso, mesmo que a gente tenha mudanças, porque hoje em São Paulo a gente ainda tem, eu acho que uma das legislações e tributação do ITCMD mais leve, né, André, em Sim, comparação a outros estados. Tem outros estados que o ITCMD é bem mais pesado do que aqui em São Paulo. Mas a gente já tem, como o André falou e a gente falou na outra live, um projeto de lei já, que a gente não sabe se vai ser aprovado aqui em São Paulo, já mudando regras de TCMD para São Paulo.
Então, hoje a gente tem uma isenção, a gente vai passar a não ter a Não ter isenção. mais. E a gente provavelmente vai ter uma tabela progressiva de TCMD que vai chegar aí de 2 a 8% do valor. Então, isso que eu acho que a holding ainda, né, me parece que vai ser interessante, porque, como o André falou, você vai fazendo aos poucos essa doação. Então, de repente, você pega a faixa menor. Ah, vou doar, por exemplo, aqui no projeto, por um patrimônio de até 360 mil, se eu não me engano, Isso. 350 mil, mais ou menos, a gente vai ter uma alíquota de 2%, se passar esse projeto. Então, de repente, você programa doação de cotas aos poucos, de forma que você dilui isso e vai pagando a alíquota menor ao longo da vida ali, né? Sim, No exatamente. inventário, de repente, não, você já caiu naquele montante e já foi para uma alíquota de 8%, né? Então, eu ainda acho que a gente vai ter aí alguma vantagem ainda fazendo esse planejamento aí com antecedência, né? Sim. E uma alíquota ainda podendo chegar a 16, hein, gente? Porque pode Ah, ser que o ainda tem Senado isso altere ainda. e ainda chega a 16%. Então, é de se considerar. Mesmo quem tem patrimônio no exterior, a gente também vai ter essa regulamentação de cobrança para o patrimônio do exterior. Então, assim, muitas mudanças que, se planejando, tem essa economia, isso é fato, né? É. Ai, mas sempre, né, Elaine? 100% vale a pena hold? E a gente tem que falar que depende, né? Depende de cada caso. Tem que ser feita uma análise. A gente já teve análise que a gente falou, não, aqui não, né, Não não é vale a pena. interessante, não vale a pena, né? Dependendo da situação. A pessoa quer, né? Às vezes ela vem querendo a Eu holding, quero. A gente fala, não, não né? vai. Mas aqui, né, não tô vendo tanta vantagem, né? Porque a gente tem que realmente pensar. E aí, essa pergunta, mesmo com a reforma, né, que a gente queria responder, vai valer a pena? Vai depender, então, dessa análise do caso concreto, né, André? O que a gente aconselha é que todo mundo procure se informar, consulte, veja o seu caso, né? Porque pode sim ser muito vantajoso, né? Muito vantajoso, Sim, sim, para a pessoa. exatamente, porque a reforma a gente sabe que vai acontecer, então já tem emenda constitucional, mas a gente está com projetos de lei ainda. Por sinal, não são um, são três, né? O do governo foi apresentado ontem Né? com Ah, é. 500 artigos, Ai, 300 nossa páginas, maior que a Senhora. nossa Constituição. Meu Senhor. Então E a gente não para de estudar nunca, a né? gente Nunca não tem sabe folga. o que vai acontecer, está muito amplo, né? Mas independente de hold ou não, todo mundo vai ter que pagar. Então, eu entendo que ainda assim vai compensar fazer a hold por todas essas outras vantagens também. E mesmo que não tenhamos mais a melhor vantagem tributária, mas esse planejamento ainda vai compensar, porque o ITCMD vai ter que ser pago, né? Independente se É, tem ou não os aluguéis. O imposto de renda vai ter que ser pago, né? E a gente sabe que a reforma para a parte de indústria ali, algumas empresas vão ter alguns benefícios. Então, acho que mesmo com a reforma, ainda vai valer a pena a criação da hold para os casos que se enquadrem ali a hold, claro, né? eu acho que é isso. E ir acompanhando, né, Andréia? E acompanhando aí as próximas mudanças, né? Que é também que os clientes ficam apreensivos aí, né? Quem já tem a holding, né? Tem alguma coisa que pode ser feita. Então, quem tem já também ficar de olho aí, acompanhar, né, com seu contador, com seu advogado, né, acompanhar aí de perto para você sempre se manter ali né, no melhor caminho, na melhor opção possível ali, né, para reduzir complexidade e reduzir tributos também. É isso mesmo. Se precisarem de dicas, né, Elaine, estamos aqui estudando, né? Já Sim, fazemos várias, mas a gente continua estudando por conta da reforma. E qualquer coisa a gente está à disposição. Acho que é era isso aí. Se isso. alguém tiver dúvida, tiver alguma coisa para compartilhar também, quiser algum tema específico aí para a Pode gente mandar. bater papo, a gente abre uma live para isso, né, Andréia? É isso mesmo, porque acho que a gente está no momento que a gente tem que compartilhar. É Sim, muita coisa, é muita informação, é muita mudança, pouca coisa concreta, né? E muitos projetos. Então, a ideia é exatamente trocar aí ideias e já estruturar aquilo que já está certo hoje, né? A gente tem que pensar no futuro, mas a gente não pode esquecer do hoje, né? né? Então, isso é bem importante. Mas obrigada aí, Aí, Elaine. obrigada, André. Obrigada, pessoal. Obrigada a Até, todos. até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau.